O brasileiro Felipe Linares de Oliveira Del Áquila, conhecido no mundo do crime como Dom, alvo de ordem de busca e captura da Interpol, encontrou a polícia migratória americana pelo caminho. Apontado como faccionado por agentes americanos, Dom caiu nas mãos do ICE no último dia 5 de junho. Quem traz os detalhes é o correspondente internacional Ivan Kleber. Vale destacar, no perfil oficial do governo Trump, Dom é chamado de terrorista. Vamos então dar boa tarde aqui ao nosso queridíssimo Lord Ivan Kleber, nosso correspondente internacional, já está aqui no telão conosco. Ivan, seja muito bem-vindo ao JDO2. Boa tarde. Boa tarde, Geisiane. Uma saudação especial a você, aos colegas de bancada aqui e principalmente a toda a nossa audiência. E vou começar justamente por esse ponto, pelo comunicado oficial do Homeland Security, né? Departamento de Segurança dos Estados Unidos, aí colocando como os Estados Unidos capturando um terrorista estrangeiro que estava no solo americano. Está aí o comunicado, então, que a nossa direção gentilmente disponibiliza, abre aspas, sob a liderança do @POTUS, né, que seria o presidente Trump, mantemos nosso compromisso inabalável de expulsar criminosos hediondos como esse terrorista de nossas comunidades. Então, esse anúncio foi feito ontem, apesar de que, como você bem disse, a prisão aconteceu no dia 5 de junho, ele estava no estado da Carolina do Norte e ele estaria então fugindo para o México. Ele também foi acusado de manter a sua esposa sob cativeiro e depois a polícia confirmou a informação com a esposa. Além do veículo Range Rover, foram presos junto com ele, não é? Vários celulares, esta arma que aparece aí na nossa impressão, e também, tá aí, perfeito, essa imagem mostra bem, ele tinha vários celulares e laptops também. Agora abre-se o caminho aí para que os investigadores vasculhem o que tem dentro do aparelho celular desse sujeito, não é? Bom, Geisiane, coincidência ou não, dia 5 de junho, quando ele foi preso, foi justamente a data, né, que os Estados Unidos oficializaram a classificação do PCC e do Comando Vermelho como organizações terroristas. O comunicado nos Estados Unidos fala de uma associação dele com essas facções, inclusive dizendo que ele foi comandante, em alguns casos, chefe dessa facção. Eu acho que ali a palavra chefe talvez não tenha sido bem traduzida, enfim, mas eles apontam então como uma pessoa dessas organizações. No Brasil, algumas autoridades e agências, né, do Brasil estão dizendo que não, que o nome dele, esse Dom, era desconhecido, que sim, em algum momento ele teve ali alguma operação financeira com uma dessas organizações, mas que ele não fosse alguém tão importante assim na hierarquia dessas facções. O que nós precisamos apontar aqui, Geisiane, é algo que nós já falamos por meses. O que significaria a classificação do PCC e do Comando Vermelho? De que todos aqueles que em algum momento tiveram uma conexão, por acaso, até mesmo no apoio logístico, por mais simples que fosse, eles estariam na lupa do governo americano. Nós ainda não temos informações para garantir que esta operação em específico aconteceu, porque o nome dele então estava relacionado ao PCC, ao Comando Vermelho, e o ICE foi de atrás, né, para realizar essa prisão. Uma coisa é fato, alguém ali dentro do ICE bateu a meta do mês já no dia 5 de junho. Né, pegar alguém relacionado a uma organização terrorista é extremamente importante lá nos Estados Unidos. Agora, quais são os caminhos, Geisiane? Veja bem, o governo brasileiro pode buscar a extradição dele, esse é um caminho que pode acontecer, ou então o governo americano rejeitar essa extradição. Existe uma pequena possibilidade dele também ser enviado lá para El Salvador, conhecer o sistema prisional do Bukele naquele país. A gente sabe da parceria que existe entre o governo americano e o governo de El Salvador. Ele é acusado de vários crimes, né? Talvez o mais grave e o mais recente, essa questão do cativeiro da esposa, mas também latrocínio, enfim. Então a lista dele é bem extensa. Provavelmente as autoridades americanas agora estão realizando as investigações
deve estar colhendo o depoimento dele, justamente para entender qual era a conexão dele com o PCC e Comando Vermelho. Repito, por que tudo isso é importante? Porque estamos falando de duas organizações terroristas designadas pelos Estados Unidos. Se realmente ele tiver uma conexão, como foi divulgado aqui pelo comunicado, para as pessoas entenderem, Gesiane, é como se os Estados Unidos tivessem prendido um membro da Al-Qaeda dentro do solo americano, um membro do Estado Islâmico, um membro do Hamas. É nesse nível que será o tratamento dado a ele. Obviamente que cabe à defesa dele provar que não existe nenhum envolvimento com o PCC, Comando Vermelho, e aí, enfim, a partir disso é que nós teremos aí um caminho a ser adotado. Eu só quero voltar rapidinho sobre a extradição, Geisiane, porque até o dia 4 de junho, ou seja, o dia anterior, ali a classificação do PCC e do Comando Vermelho, esse processo seria um pouco mais simples. Mas agora, se realmente ele tiver essa conexão, aí eu acredito que os Estados Unidos dificilmente vão extraditar ele para o Brasil, viu, Geisiane? Devolvo para você. E o que a gente pode inaugurar aqui no Brasil também é aquele mesmo movimento que já aconteceu na Colômbia, a época do Pablo Escobar, né? Uma tentativa do governo de camuflar esse crime organizado e bater justamente nessa questão da extradição. Então, muita água ainda para rolar embaixo dessa ponte em relação ao crime organizado, porque os Estados Unidos já está considerando terrorismo, tá aí, né? O Ivan trouxe aqui a gravidade para a nossa audiência, mas o Brasil não. O Brasil, inclusive, segue contrariado com essa decisão do governo americano. Deixa eu trazer aqui a tela os nossos analistas políticos, passar a palavra para a nossa querida Fabi Barroso. Boa tarde, Ivan. Seja bem-vindo aqui conosco. Ivan, isso muda muita coisa, né? Acho que comprova aí que os americanos disseram para os brasileiros, comprova que existe sim, né? Então, a atuação do crime organizado em solo americano, está aí a prova. E eu vou te perguntar o que a gente já viu em outras situações quando isso está ocorrendo ultimamente neste governo Trump. Será que teremos delação premiada? Olá, doutora Fabiana, sempre uma alegria. Olha, quando eu falei da questão dos celulares, eu estava já vendo essa possibilidade, tá? Tá aí a imagem. Se de fato, como diz o comunicado aqui, que eu separei de novo, né, do Homeland Security, que o Áquila, o Dom, serviu como membro, né, do Comando Vermelho e do primeiro comando da capital, até mesmo como comandante, a tendência é o governo americano buscar uma colaboração com ele. Obviamente que essa colaboração, na verdade, deve partir da defesa, né? Da defesa dele. Porque os crimes que lhe são imputados ali, ele corre o risco de pegar uns 15, 20 anos de cadeia. Agora, se ele colaborar com a justiça americana, ele pode conseguir reduzir isso. Então, são dois pontos. O primeiro, que você muito bem trouxe, doutora Fabiana. Os Estados Unidos, com essa classificação do PCC e do Comando Vermelho, estão naquela fase de ampliar as investigações para entender até onde vai a profundidade da ação dessas duas organizações terroristas em solo americano e contra interesses dos Estados Unidos no exterior. A gente também precisa ressaltar isso. Nesse caso, o Dom aí, o Áquila, poderia contribuir com as autoridades americanas. Ou seja, num primeiro momento, assim, uma análise recente, né, que a gente pode fazer dos dados, ele teria informações a fornecer para o Departamento de Estado americano, principalmente para o Departamento de Justiça, né? Então, sim, eu vejo essa possibilidade de uma possível delação premiada do Dom. Agora, como eu disse, né, doutora Fabiana, a gente teve a confirmação da prisão dele ontem, ela aconteceu no último dia 5, é um caso que a gente vai acompanhar, trazer as atualizações aqui para a nossa audiência, e ele pode ser o primeiro terrorista brasileiro, pode entrar para a história como o primeiro terrorista, pelo menos do ponto de vista americano, como o primeiro terrorista brasileiro preso em solo americano. Interessante que ele estava tentando fugir para o México justamente no dia que entrou em vigor a classificação do PCC e do Comando Vermelho, que é no mínimo curioso, e as autoridades também vão tentar entender quem estaria dando esse apoio para ele passar para o lado de lá da fronteira mexicana. Geisiane, eu devolvo para você. Trazer novamente aqui os nossos analistas políticos. Jorge Serrão, sua pergunta para o nosso querido Lorde. Lorde Ivan Kleber, a prisão inédita desse terrorista brasileiro pode ser a sinalização de que os americanos já têm mapeados outros terroristas que atuam contra os Estados Unidos da América, inclusive aqui em território brasileiro? Israel jura que sim. Será que é verdade? Olá, Serrão. A resposta para a sua pergunta é sim.
Tá? Obviamente que quando o PCC e o Comando Vermelho são classificados no dia 5, entra em vigor toda uma série de mecanismos que a gente já abordou aqui com a nossa audiência, que ampliam a capacidade dos agentes realizarem as investigações. Agora, essa classificação, ela acontece justamente devido a um estudo prévio, né, dessas organizações. Ou seja, este mapeamento que você mencionou, Serrão, muito provavelmente ele já foi feito. Agora, os agentes terão mais recursos financeiros, mais pessoal, equipamento, enfim, para preencher esse mapa, né, e montar o quebra-cabeça. Você quer um dado interessante, aliás, uma notícia interessante do que aconteceu hoje? No Brasil, no último sábado, nós tivemos uma operação na Venezuela que eliminou o chefe do Trem de Aragua. Isso aconteceu na Venezuela no último sábado, na região de Bolívar, que faz fronteira, né, com o estado de Roraima, já lá do brasileiro. Hoje nós temos a notícia de uma operação acontecendo no Brasil por conta de uma investigação que teve início lá no estado de Roraima, apontando que o Trem de Aragua fornece armas para o Comando Vermelho. Agora, Serrão, nós sabemos que os Estados Unidos eles operam muito contra essas organizações terroristas, buscando apoio do governo federal, do país hospedeiro, no caso, né, das lideranças regionais, enfim, e até mesmo com autoridades policiais daquele país. Nós podemos presumir que essa operação de hoje, 3 dias depois da eliminação do chefe do Trem de Aragua na Venezuela, agora mirando o Trem de Aragua no Brasil, possa em algum momento ter uma colaboração com as autoridades americanas, principalmente a CIA. Uma informação também bastante importante que os agentes que realizaram essa operação na Venezuela, que eliminou aí o Nino Guerreiro no sábado, eles continuam na Venezuela, indicando que outras ações contra o narcoterrorismo na nossa região devem acontecer. Gesiane, devolvo para você. Muito obrigada, Ivan Kleber, pelas suas informações aqui no nosso JDO segunda edição. Até a próxima, Ivan.